Recebendo o deputado federal do PP do Espírito Santo, Evair de Mello. Evair, querido, né, aqui na audiência da Auriverde. Também acompanho os trabalhos do Evair nas redes sociais. Um batalhador pelo estado do Espírito Santo e está em casa também. Evair, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, alegria falar com vocês numa manhã fria. Hoje eu estou no chamado extremo norte do Espírito Santo, no noroeste, na verdade, município de Mantenópolis. Do lado mineiro é Mantena, do lado capixaba é Mantenópolis. Aqui, inclusive, uma região que teve guerra entre mineiros e capixabas. Há centenas de anos atrás, o sonho de Minas Gerais era chegar até o mar. Os mineiros fizeram uma forte pressão na nossa divisa para tentar avançar e, possivelmente, Minas ter acesso ao mar. Mas os capixabas foram bravos e hoje vivemos uma harmonia maravilhosa entre capixabas e mineiros. A guerra é coisa do passado, das nossas histórias. Por isso essa região aqui é conhecida como a região do contestado, que teve essa disputa, mas hoje não tem nenhum tipo de rivalidade mais entre mineiros e capixabas. Só uma curiosidade mesmo para todo o Brasil, que nós já tivemos guerra entre mineiros e capixabas, porque o sonho... Dizem que o mar chora porque não banha em Minas Gerais. Se isso não acontece, é responsabilidade dos capixabas. Nós somos exatamente... Por isso que o capixaba não tem dificuldade de ser chamado de mineiro da praia. Não tem problema nenhum. Deixa Minas Gerais prosperar com a economia e no verão, nos feriados, eles possam ocupar as praias do Espírito Santo. Muito bom, Evair. Que bom ouvir essas histórias. Evair, alguns assuntos para tratar contigo. O que te traz aqui hoje é um pedido que você fez à presidência da Câmara para que o deputado Eduardo Bolsonaro possa exercer o seu mandato, mesmo estando fora do Brasil, é isso? Exatamente isso. É uma prerrogativa que ela compete a uma decisão regimental da Câmara dos Deputados. Não tem nenhuma interferência externa, porque essa decisão é regimental. Até porque hoje, deputados que porventura estão em missão internacional, né, eles têm a opção de participar das audiências, das comissões, do plenário com plena normalidade. Nós temos uma excepcionalidade hoje, que é esse ambiente que externamente, forças externas da Câmara criou para o Eduardo. Então, nada mais do que digno e correto do que a Câmara dar condições ao Eduardo de exercer o seu mandato, até para poder, de certa forma, fazer o enfrentamento do qual ele está sendo acusado, ameaçado, porque do outro lado, lembre-se que o PT do Lindenberg Farias está usando a Procuradoria, a AGU, o STF, para literalmente perseguir o que é legítimo de um parlamentar, que são a defesa das suas prerrogativas. Então, a Câmara precisa se manifestar. O presidente Hugo Motta está muito envolvido ontem e hoje com a questão do BRICS. Nós já oficializamos ao presidente da Câmara para que, efetivamente, ele dê condições do Eduardo retornar ao mandato e que não tem nenhum comprometimento. Na verdade, ele vai participar das comissões, vai poder usar plenário, das votações, para que ele possa se manifestar no exercício pleno do seu mandato. É a Câmara que vai dar condições a ele, porque tem sim uma ameaça velada hoje, uma perseguição velada ao Eduardo, que nós temos que dar condições para ele que exerça o seu mandato e, se ele for acionado aí em alguma instância, estando no mandato, ele tem a legitimidade de fazer essa sua defesa. Essa previsão ela ainda não é regimental. Por isso eu fiz a solicitação para que a mesa, quase com aí, é uma decisão que compete ao presidente, porque ele pode decidir, a sessão amanhã vai ser online. Ora, se a sessão online eu posso votar estando no meu estado, que diferença que estaria se eu estivesse na Argentina, se eu estivesse nos Estados Unidos ou na Europa? E essa ferramenta tecnológica ela veio na Covid. Não tinha essa previsão no passado de você ter essa participação remota. Foi na Covid, dadas as necessidades que foram postas, e construiu isso que, na verdade, acho que amplia ainda mais a oportunidade para que mesmo os parlamentares estejam fora, viajam, missão, ou acamados. Vai que um parlamentar, por exemplo, tem um problema de saúde e ele tem que ficar 3, 4 meses, enfim. Mas o problema dele é de mobilidade, não é de comunicação, de gesto, e pode ser seu mandato. E isso, automaticamente, ao pedido que eu fiz para que o presidente da mesa falasse no caso, eu também já apresentei um projeto de resolução para que possa, o deputado Zuco, do Rio Grande do Sul, já está, que é o nosso líder, já está trabalhando para coletar as assinaturas para urgência, porque nós queremos levar já para a semana que vem essa alteração regimental
trazendo, então, essa atualização para o regimento interno da Câmara dos Deputados, trazendo a previsibilidade da possibilidade, por decisão da mesa ou do presidente, que o deputado possa exercer o seu mandato à distância. E inicialmente seria uma decisão apenas da mesa diretora ou teria que passar pelos 513? Não, hoje é a decisão da mesa. O presidente tem essa prerrogativa, ele tem exercido essa prerrogativa. Muitos parlamentares, por exemplo, hoje, às vezes isso não é dado publicidade, ele tem lá um evento importante no seu estado, ele tem que participar de uma feira no outro estado, ele vai ter que dar uma palestra em outro estado. Ele atua normalmente na Câmara remotamente. Segunda-feira, essa semana, todas as votações e manifestações foram remotas. Portanto, não tem nada estranho disso ele permitir que o Eduardo possa ficar ao tempo que a mesa entender, trabalhando remotamente, até nós termos as respostas jurídicas de segurança para que o Eduardo possa retornar, porque tem uma ameaça, tem uma coação. Né? Precisa ver com o deputado Eduardo, ele está sendo, tem um assédio moral, tem uma coação, existe velada perseguição. Essas manifestações que o Lindenberg Faria, ali do PT, está fazendo, isso é vergonhoso. É uma perseguição pessoal. Estou tratando o caso específico do Eduardo, mas amanhã pode ser um caso de saúde, pode ser um caso de alguma outra excepcionalidade. Por isso que eu, além de pedir à mesa para autorizar o Eduardo já iniciar remotamente as suas atividades, no mesmo passo, estou trazendo isso para o regimento da Câmara, que é uma previsão legal. Hoje, se o CEO das multinacionais, presidente de banco, né, trabalhar remoto hoje já não é mais... o Eduardo ele ficaria até mais barato. Né? Olha que coisa interessante. Até para fim de economia, ele trabalhando remotamente, no mínimo ele já economiza, por exemplo, de mobilidade. Portanto, eu acho justo, acho correto, e é uma prerrogativa que regimentalmente tem que ser dada ao presidente da Câmara ou à mesa, possa falar, até para poder ter essa proteção regimental para que as suas votações, as suas manifestações sejam validadas em ata e vá para os anais da casa. Perfeito. Evair, Olavo Pelegrina Júnior conosco. Olavo, Evair de Mello na tua escuta. Deputado Evair, primeiro saudá-lo e também em nome do seu estado, Espírito Santo, um belo estado que tive a oportunidade de estar lá, trabalho algumas vezes. Deputado, vamos imaginar, a mesa aprova esse formato, essa sua proposta, o que me parece extremamente justa, correta e adequada. Mas o senhor mesmo disse que há eu vou usar uma expressão, um aparelhamento da AGU, do STF, em relação ao legislativo, isso tem acontecido muitas vezes. O senhor acharia justa que, caso a medida que permite ao deputado Eduardo Bolsonaro atuar remotamente, o senhor acharia justo uma reapreciação, por exemplo, dessa medida pelo Poder Judiciário? Olha, eu acho que não, porque essa é uma decisão regimental. Os órgãos externos, eles não têm nenhuma competência para tratar do regimento da Câmara, assim como eu não tenho condição de tratar do regimento interno do STF ou do próprio Executivo lá com seus procedimentos internos. O regimento interno, assim, eu não posso infringir a Constituição. Os órgãos externos, eles poderiam fazer um possível questionamento se tivesse lá uma previsão constitucional, fosse no texto constitucional. Possivelmente, daqui a pouco, o PT, que eu conheço bem, vão apresentar uma PEC para poder inviabilizar essa atividade. Só que isso já está acontecendo. Não tem nada estranho no fato. Eu já estive em missão internacional, muitos deputados estiveram em missão internacional votando, participando das votações, participando das comissões. Segunda-feira, todos nós, deputados, votamos remotamente. Portanto, não há nada estranho disso. E eu espero, né, que a AGU e o STF não se metam mais uma vez, façam essa intromissão em um outro poder. Eles não têm que se meter nisso. Isso abre aspas, expressão popular aqui. Isso não é problema deles. Essa é uma decisão que compete aos parlamentares, de uma prerrogativa parlamentar, inclusive de respeito aos votos que o Eduardo teve. Então, eu preciso, inclusive, de colocar o Eduardo para trabalhar para os seus eleitores. O Eduardo, todos os deputados têm o mesmo valor pelos seus votos.
Mas no caso do Eduardo, por exemplo, né, o Eduardo é um deputado de uma votação expressiva que tem que ser considerado. Então, o resultado de um painel, o resultado de um debate, o resultado de uma votação, ela pode estar contaminada pela ausência do Eduardo não ter participado do debate, né, o Eduardo não ter votado. Portanto, também é um respeito, inclusive, ao processo eleitoral. E não tem nada estranho nisso, e um poder de fora jamais poderia arbitrar numa questão regimental.